Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, bora direto pro giro de notícias. Bora te falar sobre novo reforço do Galo. Juan Tressoldi foi apresentado nessa terça-feira e explicou por que não fechou com o Red Bull Bragantino. Ele chegou a passar por exames médicos, mas foi reprovado por lá. Explicação do novo defensor do Galo, abre aspas, a questão do Bragantino foi um receio que eles tiveram. É difícil um clube botar a cara para contratar um jogador que vem sim de lesão, mas fico muito feliz de a diretoria do Atlético ter acreditado em mim. Estou 100% recuperado e agora entrando na fase final da parte física. A tendência é que o Juan Tressoldi precise de mais 10 ou 15 dias para se colocar à disposição do técnico Cuca. Importante contar que ele fez exames médicos no Red Bull Bragantino, o Red Bull o contrataria, assim como o Galo, por empréstimo junto ao Sassuolo, mas houve um recuo. Segundo o Juan, esse recuo também tem a ver com o fato de que vários atletas no Red Bull Bragantino estão machucados e hoje o Red Bull precisaria de atletas prontos para começarem a jogar. Zagueiro que foi contratado pelo Atlético por uma temporada com obrigação de compra, caso algumas metas sejam batidas, enquanto atleta do São Paulo, o Juan Tressoldi até deixou uma boa impressão, tanto que o São Paulo tentou continuar com ele, o Sassuolo é quem não gostou por conta do atraso no pagamento do empréstimo. Salve Nicola, o que você acha da contratação do Sandino Andino no Galo? E também o Patrick Mercado, gosto demais dos dois. O Patrick Mercado é um volante do Independente Del Valle. Agora estou na dúvida se é do Del Valle ou da LDU, mas que fez jogo recente contra time brasileiro, gostei muito dele, foi um dos grandes destaques do time, nem é muito alto, ele me lembra, do ponto de vista físico e até de movimentação, o Vitinha, guardadas as devidas proporções, obviamente, tá? O Sandino Andino foi o único que me chamou a atenção no Godoy Cruz, nos 2 jogos contra o Galo. O problema é que o Olympiacos da Grécia já ofereceu 7 milhões de euros pelo Sandino Andino e o Godoy não aceitou, tá? Essa informação exclusiva eu contei no vídeo de hoje cedo aqui e também lá no 98 Esportes. Vocês lembram do Alisson, né? Atacante do Atlético, vendido para o Shakhtar por 14 milhões de euros. Pois bem, o Alisson, no finalzinho da janela na Inglaterra, recebeu uma proposta de um time da Premier League. 32 milhões de euros fixos, mais 3 em bônus, tá? O Galo manteve 15% do valor de uma venda futura. Isso significa que se o negócio saísse, o Atlético teria direito a 30 milhões e meio de reais, com a lembrança de que o Atlético, quando vendeu, fechou o negócio por 88 milhões, mas ficou com 69, porque não tinha 100% dos direitos econômicos. Perdão. Então, mas antes de pensar em pegar os 30 milhões, o Galo precisaria que o Shakhtar aceitasse a oferta, e o Shakhtar não aceitou, tá? O Shakhtar entendeu que a oferta era baixa, que hoje o Alisson já é o protagonista do time, é inclusive o cara com mais participações em gol na temporada, são 4 gols e 5 assistências, tudo isso em 11 jogos, e ele vai ficar por lá. A tendência é que o Shakhtar venda um pouquinho mais para frente o Alisson por ainda mais dinheiro, mostrando que a venda de 14 milhões de euros feita pelo Galo, ao que parece, foi mais uma vez baixa. E uma notícia, né, que a gente tem que trazer para o torcedor do Atlético para que não tenha um conflito, é que a festa está cancelada, e eu explico o motivo. Torcedores estavam se reunindo nas redes sociais para ir até o CT, fazer aquela festa, dar o apoio aos jogadores do Atlético, lembrando que o mando da partida da quinta-feira é do Cruzeiro, 100% dos torcedores do Cruzeiro no Gigante da Pampulha, e com isso, os torcedores do Galo querendo dar aquele apoio. Só que o Jorge Sampaoli, ele não adota o estilo de concentração. E não é só para esse jogo, viu, gente? O Sampaoli, ele libera os jogadores para dormirem em casa e depois, no dia da partida, eles se apresentam. E isso vai acontecer na quinta-feira também, no dia do clássico contra o Cruzeiro. Neste cenário, o Atlético informou algumas organizadas e também alguns torcedores dessa não concentração, né? E com isso, então, não vai poder ter esta festa do torcedor, gente. Então, não precisa ir para a porta da cidade do Galo. E hoje também eu falei que eu fui até a Arena MRV porque teve a apresentação do zagueiro Juan Tressoldi, de 26 anos. Ele foi contratado recentemente e hoje foi apresentado oficialmente. O Juan não pode disputar o jogo contra o Cruzeiro porque ele já disputou a Copa do Brasil, esta edição, pelo São Paulo. E a gente perguntou para ele a primeira pergunta sobre a lesão no joelho e também como que ele está fisicamente. Vamos ouvi-lo. A questão com o Bragantino foi uma coisa de meio que receio deles, que eles tiveram, óbvio. É difícil também um clube botar a cara que nem a diretoria botou e tal para contratar um jogador que vem vindo de lesão.
Acho que foi mais receio também deles, mas estou aqui. Eu fico muito feliz da diretoria ter acreditado em mim, ter apostado em mim. Hoje eu estou 100%, o joelho está 100%. É só questão de condicionar fisicamente novamente. Estou na fase final de condicionamento aí, logo estou no campo já. Não, o que aconteceu é que a gente fez os exames lá, os exames deram a mesma coisa que deram aqui, só que eles acho que ficaram com receio de contratar, como eu falei novamente, um jogador que recente tinha vindo de uma operação e tudo mais, e até pelo fato deles também ter bastante gente no DM lá, acho que foi mais receio mesmo assim deles. Tá aí o Juan, e ele fala com a gente também na turma do bate-bola sobre o estilo de Jorge Sampaoli. Vamos ouvi-lo. Pelo que eu venho acompanhando dos treinos ali do Sampaoli, ele faz bastante trabalho defensivo, que a gente falou, de correr para trás. Eu me considero um zagueiro muito rápido, muito forte nos duelos, então para mim isso não é um problema. Vim de um futebol também na Itália, que o espaço onde se joga é muito curto, então tem muito espaço sobrando nas costas, por isso que o time precisa de defensores rápidos, jogadores rápidos também para poder recompor o mais rápido possível. E estou preparado para o professor precisar, eu estou aqui. E eu me considero, como eu falei, um jogador rápido que pode agregar no jogo da equipe, entendeu? Tá, então, o Juan sendo apresentado oficialmente como reforço do Atlético, ele foi perguntado também quanto pode estrear, né? O torcedor quer saber isso. Ele falou que precisa de 1 ou 2 semanas para estar 100% fisicamente, Cirilo. Considera uma boa contratação, Edu? Eu considero uma contratação para elenco. Não é o zagueiro dos sonhos do Atlético, mas nessa janela é difícil você contratar aquele jogador que desde o início do ano você queria. E o Juan deu uma dica aí, né, cara? Ele falou que acompanhou os treinos do Sampaoli e que ele tem trabalhado muito os caras correndo para trás, os zagueiros correndo para trás. Ele deu a dica, o Atlético segue o Sampaoli com aquela ideia de jogar popular linha alta. Linha bastante alta, vai precisar de zagueiros rápidos. Ele se diz um zagueiro rápido, o Lianco é o zagueiro mais rápido entre aqueles disponíveis no momento. Vai precisar muito dos laterais, de uma recomposição de pelo menos um dos volantes. A dica foi dada. Atleticano, prepare-se, o Sampaoli segue trabalhando com linha bem alta. O Lianco faz a diferença ou para esse tipo de jogo, onde o Atlético tem que buscar mais o resultado e se preocupar mais com a parte ofensiva, não fará tanta falta caso não jogue? Não, faz diferença. O Lianco é um jogador que tem uma liderança gigantesca em cima desse time do Atlético, seja com qual técnico estiver na beira do campo, CJ. O Lianco é um jogador de referência hoje no Atlético, né? E convenhamos também, o Atlético ele não tem zagueiros de um nível, por exemplo, do Lianco, né, no seu banco de reservas. Então o Lianco ele se faz importante, sem dúvida nenhuma. O que me preocupa com relação ao Lianco é a questão do ritmo de jogo. Está muito tempo parado, teve uma data FIFA para melhorar um pouco mais seu condicionamento, mas tem um jogo que é de uma competição absurda, né? Então, assim, essa parte da competição, essa parte da intensidade me preocupa um pouco mais. Mas tirando isso, CJ, definitivamente, se o Lianco tiver condição, ele tem que ir pro jogo. Também acho. Faz falta, e você usou a palavrinha da liderança aí, que também faz diferença. Um ponto que eu estava pensando a respeito do Lianco esses dias, estava até conversando com um amigo que gosta bastante do trabalho do Sampaoli também, e a gente estava fazendo aquelas mesmas conjecturas que a gente fez aqui, escalando o provável time do Atlético, né? E aqui, quando a gente fez, a gente falou muito do Gabriel Menino jogando como lateral para ser esse zagueiro pela direita quando o time for sair jogando, né? E nessa conversa eu mudei de ideia. Por quê? Eu acho que vai ser o Lianco, o zagueiro pela direita, quando o time estiver jogando. Mas talvez ele joga com 2 só? Não, sempre são 2 zagueiros só, né? É uma linha de 4 que ficam 3 para sair jogando. Perfeito. E eu acho que vai ser um volante entre os zagueiros. Mas quem fazia isso aqui na primeira passagem não era o Alan? O Guga não, era o Guga. O Guga fazia o papel de zagueiro pela direita e o Alan ficava ali à frente deles, né? O Alan recebia, não vinha no meio dos dois, não, né? Eu achava que quem fazia era o Alan. Normalmente era o Guga. E eu acho que é porque na conjectura que a gente fez de trazer um Gabriel Menino para fazer o papel do Guga, o Lianco seria o zagueiro central, né? O Alonso ficaria pela esquerda, o Lianco mais por dentro. E acho que é um grande desperdício. Porque o Lianco é um zagueiro muito corajoso para entrar no campo do adversário. Tá, mas aí a sua linha de 3, então, seria Lianco com um volante, ou Alexander, ou Fausto Vera, ou Gabriel Menino. Mantendo o Alonso lá pela esquerda e esse volante vindo fazer a linha. E o lateral jogando ou por dentro, como ali o primeiro para receber a bola, ou espetado na ponta para alguém abrir para o corredor, enfim. Eu só acho que
trazer o Lianco como um zagueiro central na saída de bola é um grande desperdício. Então, mas o Lianco, ele tem uma coisa que pode ser positiva, mas às vezes nem tanto no time de São Paulo, que é carregar a bola. O carregar a bola muitas vezes incomoda o São Paulo. Ele gosta de jogador, acelera o jogo, mas com passe. Eu concordo com o Gris isso, mas o Lianco, eu acho que ele é muito mais desse cara de pegar e... arrastar? É tipo o Fabrício Bruno fez no primeiro jogo, de pegar e de entrar no campo do adversário. Jogando com uma linha de 3 na construção, ele faz isso mesmo. Não sei se isso agrada tanto ao São Paulo. Mas é uma boa discussão, porque ele dá essa qualidade pelo lado direito. Mas aí você perde, a palavra não seja esse volante afundando no meio dos zagueiros, perde uma qualidade no meio campo ali, ou não altera tanto? Se você trouxer, o que eu tô querendo perguntar é o seguinte, com o Gabriel Menino fazendo zagueiro pela direita, você acha que o Lianco é um desperdício pelo meio e o Alonso pela esquerda? Fazendo o Lianco pela direita, o Alonso pela esquerda, trazendo e afundando um volante no meio, você não perde esse volante também no meio campo? Depende. Depende de quem for o volante. Aí pode ser um volante com menos capacidade, né? Porque aí, por exemplo, a gente falou muito do Alexander ficar à frente da defesa, para ser esse cara para receber muitas vezes de costas e acelerar. Você pode ter o Alexander numa segunda linha e trazer o Alan Franco, por exemplo, que é um jogador que não arrisca tanto em termos de passe, que não se oferece muito em termos de linha de passe, para fazer um jogador mais de tocar para o lado ali atrás mesmo, né? De se arriscar menos e deixar o risco mais pro Lianco e pro Alonso. Enfim, tem muitas possibilidades. E é só para desenhar isso para o torcedor, caso ele opte pelo Lianco pela direita, Alonso pela esquerda, trazendo o Alexander ou um volante por dentro, o lateral direito faz o quê? Aí ele pode ter o lateral ou jogando mais por dentro, como a Arana fazia e deve fazer de novo, né? O lateral saindo como um meia mais por dentro, quando tiver a bola, ou então ele pode usar o lateral como um ponta e trazer esse ponta para jogar mais por dentro. Entendi. Por exemplo, ele pode ter o Scarpa no corredor pela direita e trazer o Scarpa para jogar mais por dentro e esticar o Natanael como um ponta quando o time tiver a bola. É uma possibilidade também. Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!